Gente, o trabalho do técnico Mano Menezes de fato bateu no teto. Não tem mais o que fazer. O elenco melhorou no meio do ano, é fato que ele perdeu algumas peças que chegaram até mesmo no meio do ano, mas o trabalho bateu no teto. O teto do Grêmio vai ser 11º, não mais do que isso. Bom, só que o risco Z4 é um risco gigante, principalmente se perder a terceira seguida para o Fortaleza no final de semana. Mas Mano já sabe que não vai permanecer e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o olheiro do Aston Villa, que esteve ontem na arena para olhar dois jogadores, Caio Jorge, e acabou vendo um desperdício do Caio Jorge em uma arrancada, em uma bola esticada, que ele arranca sozinho e bate a bola no gol, a bola explode na trave. E o péssimo jogo do Alisson. Eles foram os dois jogadores que o olheiro do Aston Villa veio monitorar. Ele veio específico a Porto Alegre para ver Caio Jorge e Alisson. Vamos falar sobre isso, porque eu tenho uma opinião sobre o Alisson. Talvez você não goste dela, mas eu vou ser obrigado a falar, porque é minha opinião, é meu trabalho e eu preciso colocá-la. Assim como eu falei do Gabriel Mack, eu preciso falar dele. Depois da vinheta, o trabalho de Mano Menezes que bate no teto e está chegando no fim. O olheiro do Aston Villa que veio a Porto Alegre para monitorar Alisson e viu um péssimo jogo do jogador. E também as condições do Grêmio para se manter na Série A partir da segunda derrota seguida que aconteceu ontem para o Cruzeiro em Porto Alegre, tendo em vista que ainda tem Palmeiras em Porto Alegre e o destino também deve ser derrota para o time que vai brigando pelo título. A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Tudo bem, pessoal? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, hype esse vídeo, é importante para o nosso trabalho. Gente, a meta são 60 mil inscritos, então ajuda o nosso trabalho que você fortalece muito a nossa resenha. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro ontem por 1-0, mas no vídeo do pós-jogo eu até comentei que o Grêmio jogou bem, merecia pelo menos empatar, criou algumas chances, fez do Cássio o melhor jogador em campo. Ponto. Estatística. Se você pegar as estatísticas do jogo, você vai ver que o Grêmio fez o Cássio o melhor jogador em campo. Só que o Grêmio é aquilo que foi ontem. Bateu no teto, não tem mais o que fazer. Em peças, em tática, em maneira de jogar. Não tem mais o que fazer. E com isso, Mano Menezes sabe que não vai permanecer na próxima temporada. Mano já jogou a toalha. Só que tá cedo para jogar a toalha. Porque o Grêmio tem o Fortaleza, o Grêmio não ganha no Castelão há muito tempo. O Grêmio tem o Vasco que tá jogando bem. O Grêmio tem o Botafogo e o Grêmio tem o Palmeiras. Até acho que o Grêmio vai ganhar do Fluminense em casa e acho que o Grêmio vai ganhar do Sport na última rodada. Digamos que o Grêmio perca pro Fortaleza, perca pro Vasco, perca pro Palmeiras, perca pro Botafogo. Quando o Grêmio chegar contra o Fluminense, o Grêmio tá na zona do rebaixamento. Provavelmente. Mesmo fazendo esses 6 pontos contra Fluminense e Sport, o Grêmio iria para 42, 45 pontos, que na teoria salva igual. Então, na teoria, mesmo que o Grêmio perca pro Fortaleza, perca pro Vasco, perca pro Botafogo, perca pro Palmeiras, engate aí 6 derrotas seguidas, mas ganha do Fluminense, ganha do Sport, o Grêmio escaparia na teoria. Só que aqui tem um problema. Tu perde pro Fortaleza, tu perde pro Vasco, tu perde pro Botafogo, tu perde pro Palmeiras, tu entra num buraco. E aí quem diz que tu tira força para ganhar do Fluminense e do Sport? E aí tu caiu, meu amigo. Então, o Grêmio tem que pontuar contra o Fortaleza. O Grêmio tem que fazer uma guerra contra o Vasco para pelo menos chegar no Botafogo com 43 pontos.
Porque se tu empata do Fortaleza, ganha do Vasco, tu faz 4 pontos, tu vai a 43, e aí tu pode perder pro Botafogo e fazer um ferrolho para pelo menos empatar com o Palmeiras em casa. E aí depois tu decide a tua vida com o Fluminense, vai para a última rodada de sangue doce. Mas o Grêmio não pode perder pro Fortaleza. Derrota pro Fortaleza significa Ceará passando o Grêmio, o próprio Inter empatando em pontos, o próprio Vitória colando e o Santos colando, caso todos esses times vençam e só o Grêmio perca. Então é terrível uma derrota no Castelão. Não pode acontecer isso. De maneira nenhuma. O Grêmio tem que jogar para pelo menos pontuar no Castelão. Pontuar no Castelão é inegociável. O Grêmio não pode perder a terceira seguida. Mas o trabalho do técnico Mano Menezes está no final. Está acabando. Está nos últimos dias. Mano não vai permanecer. Mano já sabe que não será o técnico do Grêmio a partir da próxima temporada. Mano não vai ficar no Grêmio em 2026. Bom, ontem na Arena tivemos o olheiro do Aston Villa, representantes do Aston Villa, para monitorar 2 jogadores. Caio Jorge pelo lado do Cruzeiro e o Alisson pelo lado do Grêmio. Caio Jorge perdeu um gol inacreditável e o Alisson fez um jogo tenebroso, horroroso. E aqui a minha dura fala sobre o Alisson, assim como eu já fiz sobre o Gabriel Mack. Alisson não é e não será nem de perto PP, Cebolinha. Cara, não sei se o Alisson vai ser Ferreira. Vocês estão entendendo o tamanho da crítica? Gente, o Alisson ele é rápido, ele é driblador, mas na idade dele, cara, já tinha que estar decidindo, já tinha que estar jogando mais. Então, se porventura o olheiro do Aston Villa gostou, que eu creio que não gostou, mas se ele gostou do jogo do Alisson, e se chegar qualquer tipo de proposta pelo Alisson, tem que vender na hora. Não pode nem pensar em não vender. Porque, vou repetir, o Alisson não vai ser e não é nem Cebolinha, nem PP e nem Ferreira. E olha que eu acho que o Ferreira é bem abaixo dos outros dois. Nem Pedro Rocha o Alisson vai ser. Pedro Rocha hoje está jogando segunda divisão. Depois que saiu do Grêmio, acabou. Então, o Alisson é mais novo, já é titular do Grêmio, antes de todos esses outros. O Ferreira veio ser titular do Grêmio depois dos 20, Cebolinha também, o PP também, o Pedro Rocha também. Todos viram titulares depois dos 20. Então o Alisson tem a seu favor a idade. Mas aqui, minha opinião, jogador médio para comum. Não é Cebolinha, não é PP, não é nem Ferreira e nem Pedro Rocha. Isso que para mim Ferreira e Pedro Rocha são comuns também. Diferentes para mim Cebolinha e PP. E deu. Se chegar uma proposta, tem que vender. Porque pode perder o fio da meada. Mas tem aquela história também, né? O time é ruim, não tá encaixado. Talvez o Grêmio com o Tite ano que vem, por exemplo, que foi pauta do primeiro vídeo, o Alisson se transforme no grande jogador. E aí tu acaba perdendo uma venda maior se vender ele agora, em baixa. Tem tudo isso.
Também tem o outro lado, talvez tu não venda agora e ele piore e tu perca a chance. E aí? Tu concorda, tu discorda, tu acha que o Alisson joga muito, joga pra caralho, jogador que vai ser top do mundo, e aí, o que tu acha? Comenta, deixa o like, um abraço, valeu. Fui.